Olá, tudo bem? Vamos continuar nossa visão do resultado? Agora a gente vai ver a diferença entre competência e caixa, né? Então, o regime de competência é aquele que considera o período em que a receita ou o gasto foi realizado, independentemente de quando o dinheiro vai sair ou entrar na conta, né? Então, você olha a transação. Então, as receitas e gastos são registrados no momento em que ocorreu o acordo ou contrato, né? Independentemente da movimentação do caixa. Então, o regime de competência não olha o caixa. Já o regime de caixa, sim, o regime de caixa se importa com a movimentação financeira. É como se você estivesse olhando somente o extrato bancário. Você não olha o que está acontecendo fora do extrato bancário. Você não olha o que está acontecendo no mundo real. Você olha apenas o extrato bancário e vê o que entra e o que sai. Então, ao invés de usarmos o termo gasto, a gente usa a saída de caixa. Ou receita, a gente usa entrada de caixa. Então, o regime de caixa é feito da movimentação financeira. Você observa somente a movimentação financeira. Então, este regime te mostra o comportamento do dinheiro. Quanto entrou, quanto saiu e a diferença. Então, a diferença no regime de caixa a gente chama de saldo de caixa. E a diferença no regime de competência a gente chama de lucro ou prejuízo. Então, o regime de caixa é aquele que é previsto na contabilidade, é assim que a contabilidade reconhece as transações, e no regime de caixa, o reconhecimento é com base nas transações financeiras, independentemente de quando ocorreu. Então é importante perceber essa diferença, porque a gente pode ver situações onde há geração de lucro, ou seja, a empresa está gerando lucro, mas está com problemas no seu caixa. Por quê? Porque imagine que é uma empresa que vendeu, teve uma receita de R$ 1.000. Só que os gastos dessa venda, ou melhor dizendo, a receita foi a prazo, vai ser recebida daqui a 60 dias. Mas se você teve gasto de, por exemplo, R$ 800, o saldo da conta vai estar negativo, porque você pagou R$ 800 para ter uma venda de 1.000. Mas se a entrada desses 1.000 vai ser daqui a 60 dias, então nesse período você está tendo um lucro, porque é uma receita de 1.000 menos um gasto de 800, então gera um lucro de 200. E no caixa vai estar um saldo negativo de 800. Por quê? Porque você pegou o limite limite de cheque, né, para usar para comprar esse produto e você vendeu tendo lucro na operação, mas que no caixa ainda está negativo. Então, outro exemplo, se as vendas tiverem ocorrido em sua maior parte a prazo e ainda não foram recebidas, mas os gastos foram majoritariamente pagos à vista, há grandes chances de termos um saldo negativo no caixa. Então, por isso que é importante entender o comportamento do caixa, mas sempre estar atento no regime de competência, tá? Então, óbvio que a gente evita ter um caixa negativo, apesar de que não significa um prejuízo na empresa, porque quando você está com saldo negativo na conta, você está tendo juros. Além disso, quando você precisar de dinheiro, você vai recorrer a empréstimos de emergência, e esse empréstimo vai gerar juros. Então, a gente apura pelo regime de competência, mas a gente observa o caixa para saber se a gente tem caixa suficiente para a gente comprar nossas coisas, tá? Então, não quer dizer que a empresa que tenha lucro, ela está com dinheiro no caixa. Como também uma empresa que tem prejuízo pelo regime de competência, ela pode ter dinheiro no caixa. E a pessoa achar que a empresa está dando lucro, mas na verdade está dando prejuízo e começar a usar o dinheiro do caixa. E aí no futuro pode ser algo bem perigoso. Então, o regime de competência, a receita ou despesa é registrada na data em que houve uma decisão, acordo ou contrato. Então, vai aparecer na demonstração de resultado do exercício e demonstra o lucro ou prejuízo. Já o regime de caixa, ele mostra a entrada de recurso ou desembolso e ocorre no momento que tem a entrada e saída do dinheiro efetivamente do caixa. Então, demonstra o fluxo do dinheiro em caixa. Então, um exemplo rápido, né? No início de determinado mês foram feitas compras de materiais para produzir os bolos encomendados à empresa
nesse mesmo mês. O valor total das compras foi R$ 150. E esse valor foi pago à vista. Durante o mês, a empresa recebeu 5 encomendas de R$ 60 cada, totalizando então uma receita de 300. No entanto, 2 das suas encomendas foram pagas à vista, no valor de 120, ainda no mês de outubro, e as outras 3, 180, seriam pagas no mês seguinte, em novembro. Veja que nesse caso, pelo regime de competência, tem uma venda de 300, uma venda total de 300, gastos de 150, e aí dá um lucro de quanto? De 150. No entanto, quando você olha pelo regime de caixa, você vai ver que nesse mês teve uma saída, uma entrada de caixa de 120, uma saída de 150, então um saldo negativo no caixa de 30. Mas veja, no futuro o saldo do caixa vai ser o mesmo, vai ser R$ 150. Mas é que ele só vai entrar no futuro, 180 vai entrar no futuro. É por isso que é importante saber a diferença e dar o devido valor para o regime de competência e o regime de caixa, né? Então, quando analisado apenas pelo regime de competência, a empresa tem um lucro de 150. No entanto, a empresa pode ficar preocupada quando considerar o seu saldo do caixa utilizando o regime de caixa. Então pode assustar, mas na verdade tudo isso é controlado, porque você sabe quando vai entrar o dinheiro do caixa, né, os 180 no futuro. Então as duas vendas 120 entraram no caixa de forma imediata, porque foram pagas à vista. Já as outras 3 transações, totalizando 180, somente devem ser registradas no mês seguinte, ok? Então assim, por que devemos usar o regime de competência? Ele permite identificar e analisar as transações passadas, demonstrando se a empresa é lucrativa, independente do caixa. É uma importante ferramenta para projetar os resultados, porque se eu sei o comportamento das receitas e dos gastos, eu vou saber se a empresa vai ter lucro no futuro, porque ela pode ter prejuízo no início, mas saber que no futuro ela vai ter lucro. Então, a função de realizar os registros com base no regime de competência é organizar as finanças e, a partir daí, planejar o futuro da empresa. Então, assim, aplicar o regime de caixa também é importante para se ter uma noção real da sua disponibilidade financeira, né? Então, assim, são análises complementares que trazem um conhecimento mais completo sobre a saúde financeira da empresa. Então, você usa o regime de competência para entender o seu resultado apurado, mas você tem que sempre observar o caixa para saber se eu estou vendendo muitas coisas a prazo, se eu estou comprando muitas coisas à vista e tomar minhas decisões mais importantes e que tragam efeitos significativos na empresa. Então, diante disso, como é que eu posso apurar o lucro da empresa, né? Então, eu vou usar regime de caixa, regime de competência? Não, eu vou sempre usar o regime de competência, né? Então, para olhar o lucro, eu olho 2 pontos: a receita total e os gastos totais. Então, eu preciso registrar todas as minhas receitas, tipos de receitas e todos os meus tipos de gastos, né? Então, se você quer saber quanto a sua empresa foi lucrativa, você precisa analisar a parte que sobra da receita quando a gente diminui os gastos. Então, quando os gastos são maiores que as receitas, a gente tem prejuízo. E quando as receitas são superiores aos gastos, temos um lucro, né? Então, um exemplo rápido. Uma empresa vende capinha de celular. Ela compra capas por R$ 5 e as revende por R$ 10. Então, o lucro de cada venda vai ser R$ 5. Então, a razão entre lucro e receita, então, quando eu pego 5 e divido por 10, então, o meu lucro dividido pelo total de receitas, é o que a gente chama de margem de lucro. E nesse caso, é a metade. Então, minha margem de lucro nessa empresa é a metade. Então, tudo que eu vendo, metade gera lucro. 50% daqueles R$ 10. Então, 50% de R$ 10 equivale a R$ 5, né? Então, a demonstração do resultado do exercício nada mais é que a contabilidade da receita, dos tributos, dos gastos, sendo diretos ou indiretos, e o cálculo do lucro ou prejuízo, a depender da situação. Então, por isso que é importante você montar a sua DRE. Se você quer informação mais precisa, mensalmente, mas você pode apurar a sua DRE anualmente, ok? Então, a gente continua na próxima e última parte.